surgindo na Suíça também um outro segmento da reforma, os anabatistas. Ok? Primeiro, por que o nome anabatista? Os anabatistas, meus irmãos, são exatamente isso. Radical aná é rebatizar, ou batizar outra vez, e batista é batizar. Porque o verbo batizar, né, significa estar embaixo d'água. E a palavra no grego baptizo significa imergir, estar debaixo d'água. E vai ser em cima desse termo que os anabatistas vão ser persona não grata na reforma, diante dos outros reformadores. Só que agora, os batistas daqui, né, para ser membro da igreja batista, tem que passar pelo batismo por imersão, né? Eu digo, os da época também, né? E os da época eram mais radicais ainda, né? Por isso são chamados de reformadores radicais, os anabatistas. E eu vou aqui colocar no quadro alguma coisa dos anabatistas, certo? E depois vou fazer uma inter-relação dos anabatistas lá e os batistas de hoje. Seriam os mesmos? Ou não? Vamos olhar. Então, já vimos, a gente falou que na reforma nós temos 4 segmentos, 4 pilares. Vocês se lembram ainda? Peraí, por vez. Luteranismo, calvinismo e anabatismo. Já vimos Lutero, né, luteranismo, e agora vamos ver anabatistas. Ainda falta mais 2, anglicano e calvinista. Né, calvinista na próxima aula, porque também na Suíça Calvino vai surgir. Embora a igreja que surge com as suas doutrinas é na Escócia. Exatamente, na Escócia. Não tem nada a ver com a França e ao lado francês da Suíça, aonde Calvino chegou. E Calvino nunca esteve lá, na Escócia. Que curiosidade. Não é? Não importa um negócio desse. Mas vamos ver na história também como é que se deu com a reforma na Escócia. Né? O grande nome da reforma na Escócia é John Knox. É o nome da reforma, né? Então nós vamos ver isso aí. Mas hoje vamos nos deter nos anabatistas, ok? Muito bem. No trabalho que eu tenho feito sobre a história dos batistas, né? Eu fiz esse trabalho aqui, a história dos batistas na Paraíba. Estão tudo ansiosos, né? Estamos já nos retoques finais do trabalho, que eu estou ainda corrigindo algumas coisas. Aqui eu falo dos batistas desde a sua origem, não é? Na reforma, começando dos anabatistas, até os batistas aqui na Paraíba, nos dias de hoje. Né? E aqui eu abordo algumas coisas, comento algumas coisas. É claro que para falar dos batistas eu tenho que falar da reforma. E aqui eu começo falando alguma coisa da reforma e também dos batistas. Veja bem, deixa eu colocar algumas coisas aqui no quadro sobre os anabatistas para nós tentarmos aprender um pouquinho sobre eles, já que eles foram os reformadores radicais. Os radicais, né? Isso aí é a reforma radical. Os anabatistas, meus irmãos, surgiram primeiro na Suíça, por conta da liberdade religiosa que existia nesse país. Que a Suíça sempre foi um país neutro. Eu disse aqui? Na Europa, né? E por ser neutro, é um país livre. Livre. Certo? Tanto que grandes sedes hoje de organismos mundiais são na Suíça. Não é? Porque a Suíça sempre foi neutra. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a Suíça, olha, ficou na dela. Não tomou partido. E até hoje a Suíça é um país neutro da Europa. Não é? Então, por ser um país livre, os anabatistas começaram a surgir ali. Porque a Suíça deixou livre para o povo, né, começar a pensar. Principalmente depois da reforma de Zwinglio. Não é? Embora Zwinglio tenha sido um dos tais que deu ordem para que um anabatista fosse morto, um líder anabatista. E de preferência afogado. Afogado. Foi. Certo, afogado. Inclusive eu destaco isso aqui, nesse meu trabalho, né? Eu destaco aqui essa parte, né? Tá até aqui quando eu falo da teoria dos batistas, da origem dos batistas, eu falo aqui,
que há uma interferência de Zwinglio na área, porque na verdade os anabatistas não tiveram o local exato. Por exemplo, enquanto Zwinglio faz a reforma no cantão alemão, não é? E diretamente em Zurique e Berna, a reforma de Calvino já vai ser no cantão francês, vamos ver na próxima aula, e em Genebra e Basileia. Os anabatistas andaram por toda a Suíça, em todos os cantões, não é? E aí eles eram, como eu falei, persona non grata, no meio tanto dos católicos como já dos que fizeram a reforma. Eles foram perseguidos em ambos os lados, né? Quando os católicos pegavam os anabatistas, matavam afogado. Quando os luteranos, os zwinglianos, né? E tantas outras igrejas pegavam os anabatistas, também matavam afogado. Não era diferente, não. Certo? Então, por isso que eles eram pessoas não gratas. Eles sabiam por que não tão odiados, certo? Pelos outros. Certo? Primeiro, também não podemos chegar e dizer: pastor, eu não sabia, eu sou da igreja, vamos, sei lá, da presbiteriana, metodista. Pastor, estou com vergonha da minha igreja. Meu Deus, perseguiu os batistas e mandou matar, pastor. Espera aí, mas não vamos também assim, não é? Inocentar os anabatistas não e jogar a cruz em cima dos outros não. Certo? Não é também muito assim não. A questão é que tinha anabatista herege mesmo. E os anabatistas, e outra coisa, além de herege, vândalo. Chegava nos campos, era no peito, na raça, quebrando o que tivesse pela frente para dominar. Sem teto, né? É, acho que era. Não é? E aí também não vamos também. Certo? Mas muitos anabatistas, a maioria deles, graças a Deus, eram pessoas que defendiam o que nós vamos falar ali, mas mesmo assim foram perseguidos e mortos. Certo? Então não vamos dizer assim que 100% dos anabatistas era tudo correto, porque não era. Também vamos dar a mão para bater, né? Também não era. Ok? Então veja bem. Vamos colocar então algumas coisas aqui. Primeiro vou colocar o nome de 3 anabatistas famosos que se tornaram líderes anabatistas. O primeiro é este aqui. Este é um dos líderes anabatistas. Vou botar a data de nascimento dele e morte. 1498, 1526. O outro anabatista é esse cidadão aqui, é Baltazar Rubinmeier. Rubinmeier é de 1481 até 1528. Ok? E o outro anabatista, Meno Simões, eu não tenho aqui a data exata do nascimento e morte, mas Meno Simões, ele também foi um dos anabatistas de origem holandesa. Meno Simões. Não, esses outros dois eram do cantão alemão lá, né? Certo? Conrad Grebel e Baltazar Rubinmeier. Ok? Quem eram esses homens? Não é? O primeiro aqui, Conrad, ele. Meno Simões. Esse aqui, na verdade, ele era holandês. Ele fez a reforma como os anabatistas foram para a Holanda. Aliás, ele fugiu, né? Ele vivia na mesma Suíça, mas era holandês. Fugiu para a Holanda novamente e lá surgiram as igrejas menonitas. Não sei se vocês já ouviram falar das igrejas menonitas, que é parecida com as igrejas batistas. A liturgia, do jeito. As igrejas menonitas você encontra no sul do país. Por aqui é muito difícil de achar. Se você for para o lado do sul, você vai encontrar muita igreja menonita e pode entrar com a igreja evangélica igual a batista, porque são os que originaram de Meno Simões. Tem muita, exatamente. E aqui mais para o sul do país. Ok? Então, Conrad, né, era um dos líderes anabatistas famosos, não é? Ele se converteu em 1522, não é? E ao se converter, ele até andou com o Zwinglio. Andou com o Zwinglio até 1525. Aí depois de 1525, ele resolveu discordar dos pensamentos de Zwinglio. Principalmente porque no começo, Zwinglio ainda defendia o batismo infantil.